90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Enem.com.br, você bem preparado. Diretor, corta pra mim, diretor. Corta pra mim que hoje o negócio tá sinistro. A gente já começou com música aqui no estúdio. E, pô, nós temos uma aulinha hoje especial preparada pro pessoal de casa, né, Rômulo? Rômulo, fala o que você trouxe pra gente! Titio Rômulo na área. Hoje o nosso assunto é redação. Nós vamos hoje conciliar a parte prática, a parte teórica. Como assim? Primeiro, você que está assistindo em casa, você pode nos mandar redações para nós corrigirmos. Eu mesmo tenho corrigido, mandado comentários, enfim. Agora, eu trouxe para vocês alguns textos, não é isso? Não dos nossos alunos que enviaram, mas alguns textos previamente autorizados que nós vamos discutir. Qual é o tema desses textos? Basicamente, o nosso último tema, um dos nossos últimos temas, que está relacionado à responsabilidade. Água, de quem é a responsabilidade? Como as pessoas abordaram esse tema? Estrutura do parágrafo, estrutura do texto, repetição de palavras, conectivo, amarrando um parágrafo ao outro, expectativa da banca em relação àquilo que você vai fazer. Enfim, isso e muito mais na aula de hoje. E aí, Mamutizinho, mais alguma coisa? Nada, Rômulo, vamos começar. Ok? Show de bola! Olho no quadro. Vamos ao nosso texto. Mas que coisa linda! Conquiste nota máxima na redação do Enem. Título. Tá vendo aí? Acompanhando de casa? Tá tudo bonitinho? Então, vamos lá. O crescimento descontrolado das populações fizeram diminuir a quantidade de água potável existente. Haja vista que, com esse crescimento, a produção de esgoto, aliada à ausência de saneamento básico, auxiliam essa diminuição poluindo a água. Ele interfere de forma direta na produção desordenada de esgoto, tendo em vista que quanto maior é a população, maior é a quantidade de esgoto produzido. E o mesmo é levado às fontes de água, como rios, mares e oceanos. Tal fato impede o consumo dessa água. Além disso, a ausência de saneamento básico em várias cidades, relacionado ao tratamento de esgoto, impede que a água, onde o esgoto produzido pela vasta população, não é tratado, seja imprópria para o consumo. Então veja, vasta população e não tratado, seja imprópria para o consumo. A mistura de água com esgoto, se consumida, pode causar sérios danos à saúde. Por isso, essa mistura se torna imprópria para o consumo. Percebemos, portanto, o crescimento populacional como fator determinante para o caos relacionado à falta de água. A poluição instaurada em rios, mares e oceanos prejudica substancialmente a capacitação e a distribuição desse recurso natural, porém finito. Muito bem, olho no quadro.
Atenção, titio. Primeiro, a banca quer saber se você entendeu o tema. Segundo, ela quer saber se você é capaz de criar um texto coerente sobre o tema. E para se criar um tema coerente, a primeira coisa que você tem de fazer é delimitar o assunto. Como assim? A banca pediu, no caso aqui, para o aluno fazer uma redação sobre o quê? Sobre o problema da água. De quem é a responsabilidade? Agora eu pergunto, tem problema da água só no Brasil? Isso é só Rio e São Paulo? Isso é América do Sul? Isso é América? Isso é Europa? Isso é o mundo inteiro? Enfim, se nós estamos lidando com um problema que acontece no mundo inteiro e eu já sei que eu não vou dar conta de falar sobre esse problema no mundo inteiro, eu preciso delimitar o assunto e mostrar para a banca que no meu texto eu só vou lidar com aquele problema em determinado setor. Estamos entendidos? Ah, é falta d'água. Aí eu digo, a falta d'água tem acontecido. Sim, eu sei, mas onde? Vejam aqui. O crescimento descontrolado das populações, eu estou falando que é de China, da Índia, eu estou falando do Brasil, estou falando do quê? Fizeram diminuir a quantidade de água potável existente. Onde? Porque a água existente existe com a mesma abundância em todos os lugares do mundo, então as soluções não devem ser as mesmas. Haja vista que, com esse crescimento, a produção de esgoto, aliada à ausência de saneamento básico, auxiliam essa diminuição, poluindo a água. Quer dizer, eu estou discutindo aqui o tema de maneira genérica, de maneira ampla, e um candidato que tem até uma boa argumentação, porque você vê que o plano de dizer do autor é bom, mas ele não soube, logo no começo da redação, materializar esse texto, ou seja, ele não soube delimitar o assunto. Então já era importante. O crescimento descontrolado da população, ou o crescimento populacional descontrolado no Brasil, ou nas grandes metrópoles brasileiras, fez com que, ou fizeram diminuir, enfim. Primeiro eu delimito. Falar em crescimento populacional, algo que acontece no mundo inteiro, sem restringir, eu já perco o tempo. Então cuidado. Por quê? O aluno está preocupado com os erros de concordância, que ele está vendo aqui, ele está preocupado com a repetição de palavra, que ele está vendo. Tudo isso aqui tira seu ponto. Agora, se você souber pegar o tema e logo no início fazer uma boa afirmação delimitando o assunto, você garante já quase os 200 pontos do pontapé inicial. Se você não se esquecer de sugerir no final a maldita intervenção social, o governo tem que, o governo precisa, a sociedade, portanto, tem a necessidade de intervenção social. É dica, texto injuntivo. Esse pedaço da redação, ele desvia do dissertativo e entra no injuntivo, né? Na ordem, no comando. Só essa ordem bem dada já garante para você 200 pontos. Não é que, eu vou fazer se a ordem for boa, se eu estava com a redação de 900, não, aí eu vou chegar a 910, se for boa a intervenção. Professor, eu estava com a redação avaliada como 500, se eu puser uma solução, ele vai para 550? Não. Se você sugerir uma boa solução, só essa proposta de intervenção vale 200 pontos, de 0 a 1000. Estão percebendo o peso que a banca dá para uma simples intervenção? Então você não pode marcar bobeira e fazer um texto bonitinho, esquecendo-se de dar essa sugestão no final da sua redação. Como eu sempre digo, é redundante, mas tem que ser assim, porque isso tem que entrar na sua cabeça até o dia da prova. Você vai fazer a prova do concurso público, você não precisa dar sugestão de como resolver o problema, não precisa. Você vai fazer vestibular, você não precisa interferir no procedimento do outro, não precisa dar comando, ordem, injunção, nada disso. Agora, se você estiver diante do Enem, além disso ser obrigatório, isso não só vale, como vale muito. Estamos entendidos? Posso seguir? Então, com titio. Agora que nós já analisamos o conteúdo, vimos que tem um defeitinho de delimitação, que prejudica até a coerência do texto. Enfim, vamos analisar as formas empregadas. Não é isso? Gramaticalmente. Comigo. Falta de água potável.
Para início de conversa, em nosso vídeo sobre título, disponível tanto na nossa plataforma como no YouTube, você coloca lá, né? Rômulo Bolivar, título. Eu avisei que não é bom você colocar pontuação no título. Você pontua o título se for pontuação expressiva. Falta de água, você colocou uma exclamação, vale. Falta água, você colocou lá uma interrogação, também vale. Agora, você está começando a sua redação com uma pequena declaração e não tem o objetivo de enfatizar nada. Você não vai intervir com ponto na sua apresentação de título. Então, o primeiro erro a ser apenado pela banca é o uso do ponto no título. O crescimento descontrolado das populações fizeram. Eu tenho o verbo fazer. Quem é o sujeito do fazer? Quem fez alguma coisa? Foi o crescimento descontrolado. Então, não é ou não são as populações que fizeram. Na verdade, é o crescimento que fez. Isso é um erro grave porque, além de representar um desvio da gramática, ele quebra o entendimento do texto. Então, você corre o risco de perder ponto por um corretor menos experiente, tanto na parte da gramática quanto na parte de coesão e coerência textual. Você não pode dar um mole desse. Portanto, o crescimento descontrolado das populações, vamos colocar aqui, fez diminuir a quantidade de água potável existente no mundo, no Brasil, na China. Haja vista que, com esse crescimento, então perceba que agora eu já estou lidando com outro problema, que é a repetição de palavra. Crescimento aqui, crescimento aqui. A produção de esgoto, aliada à ausência de saneamento básico, auxiliam essa diminuição poluindo a água. Vamos investigar a repetição de palavras no texto? Então eu tenho crescimento. Vamos ver se tem crescimento de novo no texto. Quantidade, vamos lá, saneamento, relacionado, produzindo, não. A mistura de água consumida, critérios, crescimento, daqui. Crescimento populacional como fator prejudica substancialmente, acredito que não tenha crescimento aqui atrás. Colocando barrinha para cima, não tem crescimento aqui embaixo. Então, continuando. Nós temos mais o que aparece repetido aqui? Vou colocar o verde aqui. Água. O tema é água. Então, nós temos água no título. Eu tenho água aqui. Produção, me diz uma coisa. Fala. O meu amigo de casa consegue enxergar esse verde que eu estou colocando aqui para marcar a palavra repetida? Deixa eu conferir. Dá para enxergar? Aqui. Deixa eu conferir mais um segundo aqui que eu vou conferir, porque rola o delay. Tá show? Tá show? Diretão disse que tá show. Então tá show. Vi agora na transmissão, tá show. Então, água, ele interfere de esgoto em vista a maior população, com esgoto, aqui, água, de novo, ocidental, fato império consumo de água, veja só. Além disso, o saneamento de várias cidades, relacionamento de esgoto, água. Eu tenho aqui o esgoto produzido pela vasta população e não tratado de próprio consumo. A mistura de água... Esse rapaz está fazendo aquela tática do segredo, aquele livro de autoajuda, de escrever bastante para ver se aparece, né? Para ver se acontece, exatamente. Ele repete água. Na 100ª vez vai cair uma cachoeira na frente dele. Enfim, água, da saúde, água, vamos lá. Percebe, portanto, o crescimento populacional como fator para o caos, relacionava água... A poluição instaurada em rios, mares e oceanos prejudica a capacitação de distribuição de recurso natural, porém finito. Olha só, quando a banca olha a repetição, ela não está vendo só isso aqui não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, ela ainda vai fazer isso aqui, água. Porque se colocar o título, ele vai fazer parte da avaliação. Se você repete a palavra no título e na primeira linha, já é uma repetição gritante. Se você colocou aquela palavra no título e depois repetiu lá na conclusão, pode ser que a banca nem perceba. Professor, não posso repetir palavra nunca. Uma vez ou outra dentro do texto não faz mal. Agora você, num texto pequeno como esse, repetiu 8 vezes a mesma palavra, tome cuidado com isso.
Estamos entendidos? Além de água, nós vamos ter aqui a repetição de esgoto, a repetição da palavra consumo, a repetição da palavra saneamento, o que. Então, cuidado com a repetição de palavras no seu texto. Professor, o que eu poderia usar sinônimo de água? Recurso, recurso natural, esse elemento. Não é isso ou não? Aí você vai para a criatividade. Vem comigo. A produção de esgoto, aliada à ausência de saneamento básico, auxiliam essa diminuição, poluindo a água. Então, muito bem. Nós temos aqui a diminuição sendo, da água potável, enfim, tendo como principais causas a ausência de saneamento e a produção de esgoto. Então, a banca espera que esse redator aqui vá falar em um parágrafo sobre a produção de esgoto, que é grande, e no outro parágrafo vai falar sobre o saneamento. Será que é isso que vai acontecer? Vamos ver o segundo parágrafo. Deixa eu dar uma paradinha aqui. É possível afirmar que o Sol é maravilhoso. Isso é uma tese. Tendo em vista que ele não só aquece, como ilumina. Tese! O Sol é maravilhoso. Argumento 1, ele aquece. Argumento 2, ele ilumina. Tese, 2 argumentos. O que eu vou fazer no segundo parágrafo do texto? Vou inventar outra característica do Sol? Não. Eu vou falar um aspecto negativo, pode causar câncer de pele, o excesso. Não é isso. No segundo parágrafo não tem novidade. Você vai recuperar o primeiro argumento e vai dizer que ele é importante porque aquece. O aquecimento, o sol... No outro parágrafo não tem ideia nova. Eu vou retomar a ideia de que o sol também ilumina. Estamos entendidos? Isso é você seguir o seu plano de texto. Cada parágrafo do desenvolvimento, como eu tenho dito e repetido, mas ainda essa entidade não faz, você precisa recuperar os argumentos apresentados anteriormente. Estamos juntos ou não? Então, muito bem. O Enem, de fato, é uma prova cansativa, mas não é uma prova tão difícil como se sabe. Em nossas aulas gravadas aqui, nós produzimos, por exemplo, o Intensivão Enem, em que nós separamos aí os principais assuntos e colocamos questões lá para exemplificar como cai. Então, a questão voltada para texto, por exemplo, nas minhas aulas, eu desenvolvi uma técnica que você mata essas questões lendo o primeiro verbo. A primeira palavra, começou com o verbo apresentar, tá errado, porque o texto é injuntivo da ordem. Começou com o verbo mostrar, então já tá errado. Então, tudo é técnica, para você vencer de maneira mais segura e com tempo. Mamute, alguma perguntinha daí? Diga lá. Temos uma pergunta boa do João Pedro Reis, uma pergunta que eu sempre me fiz durante o meu terceiro ano, então eu sinto uma obrigação moral de te interromper agora para falar. Ele pergunta: professor, eu nunca uso título na redação, mas um outro professor me disse que é importante porque é uma forma de apresentar o meu texto para a banca. Meu problema é com a criatividade. Eu necessariamente preciso ser criativo no título ou eu posso ser mais objetivo? Olha só, qual é o nome dele? João Pedro Rage. João Pedro, um abraço para você, querido. Presta atenção. Você vai colocar título, não vai? Opinião pessoal, é bom você colocar o título, valoriza o seu texto, faz parte. Agora, é critério de correção do Enem não se preocupar com o título. Então, se a sua preocupação é problema, você tem dificuldade, quer ser criativo, enfim, corre lá bonitinho, faz o seu texto, o título não vai te fazer falta. A banca não vai tirar ponto de você por causa do título. Agora, se você puser um título repetindo palavra, ou se você puser um título que não combine nada com o texto, enfim, título muito irônico, muito criativo, pode enfeitar ou não. Agora, ele não vai necessariamente aumentar a sua pontuação, porque não existe critério de avaliação voltado para o título. Em geral, é o corpo do texto. O título ele não desenvolve ideia, ele apresenta ideia. E, em geral, a gente se preocupa, ou melhor, os corretores se preocupam mais com o desenvolvimento da ideia do que propriamente com a sua apresentação. Tá ok? Então, show de bola, Romulinho. Só para não acrescentar uma coisinha rápida. Se você costuma fazer textos muito curtos e precisa gastar linha, aí sim você vai lá e coloca um título objetivo mesmo, sem papagaiada, sem usar verbo, sem pontuar, não é isso? E aí você ganha, mais uma linhazinha na sua prova do Enem. Posso dar uma dicasinha rápida pro pessoal de casa? Uma dica que me deram quando eu fiz prova e que eu acho válida. É o seguinte,
Se você é um cara que gosta de ter tempo de pensar suas ideias antes de fazer o seu texto, começa a sua prova do segundo dia pela redação. Porque às vezes você pega uma prova de matemática e de português um pouco mais densa do que você esperava e você fica com aquele tempo socadinho para escrever sua redação, e a redação é um pedaço extremamente importante da sua nota para entrar para qualquer faculdade. Eu recomendo, porque eu fiz, a maior parte dos meus amigos que foi bem na redação também fez. Eu recomendo que você comece a prova já organizando suas ideias da redação, se não, já comece escrevendo a sua redação, porque isso vai te fazer ganhar um tempo para fazer as outras duas provas, e mais do que isso, você vai botar o seu esforço na redação, que é a parte mais importante da prova, você vai botar o seu esforço completo nela, não vai ter que apertar a linha, correr para escrever. Então eu pelo menos acho uma recomendação válida para o pessoal de casa. Mamute, uma dúvida. O que é tempo socadinho, Mamute? Você pode esclarecer, por favor? Posso, lógico que eu posso esclarecer. É quando você tá naquela correria, entendeu? E aí você faz as coisas de qualquer jeito, você tá fazendo com o tempo socadinho, o tempo tá te apertando ali, entendeu? Você já fez um tempo desse aí, um tempo socadinho? Já fez isso, não? Não, cara, eu terminei o primeiro dia de prova do Enem com 1h30 e o segundo dia com 2h30. Eu sou um cara rápido, minha namorada, inclusive, não gosta de mim por causa disso, mas eu sou um cara rápido, a vida funciona dessa forma. Ótimo. Então, só pra gente tocar no assunto. Professor, começa a minha prova como? Você começa a maldita da prova pela redação. Ponto final. Vai discutir com outro. Lá você faz. Começou pela... Lê o tema. Não lê texto motivador, você lê tema e já vai fazer a sua redação se tiver ideia. Ah, mas eu não tenho ideia do tema. Aí sim você recorre ao texto motivador. Fez a sua redação bonitinha, você faz ali a lápis, olha, ok? Você faz a prova. Só depois de fazer a prova que você volta e passa a sua redação a limpo. Já falei isso e retifico aqui. Melhor, ratifico aqui. Por quê? Você escreveu casa com Z. Na hora de passar limpo, você repete o Z, mesmo sabendo que é com S. Então, se você for capaz de enxergar o próprio erro, você entrega um texto melhor. E como é que a gente melhora o nosso próprio texto? Pelo afastamento. O ideal seria que você guardasse e visse um dia depois. Ali o seu afastamento é por meio da prova. Prepara todo o rascunho, faz a prova. No final, antes de preparar o cartão resposta, aí sim você passa a sua redação a limpo. Estamos entendidos? Show de bola! Posso seguir? Então, vamos lá, porque o meu tempo tá socadinho. Um tempo socadinho é um tempo feliz. Enfim, vamos lá então com o Titi. Oi! Ele interfere, vamos falar sobre ele, né? Nós estamos esperando que se fale sobre a produção do esgoto aliada à ausência de saneamento básico, produção de esgoto. Ele interfere de forma direta na produção desordenada de esgoto. Então, o que seria esse ele? Ele, em geral, você emprega para pessoa. Se não for pessoa, evite o uso de pronomes e use um sinônimo. O sinônimo. Esse fenômeno, esse recurso ou essa situação, enfim, interfere de forma direta na produção desordenada de esgoto. Olha aí, repetição de esgoto e esgoto. Tendo em vista que quanto maior é a população, maior é a quantidade de esgoto, de novo, produzido. E o mesmo é elevado a fontes de água, como rios. Não use esses dois pontos para enumerar. Coloca o como e já continua. Nem vírgula, não põe nada. Como. Outra coisa, evite como, por exemplo. Por quê? É desnecessário. O como já avisa que você vai dar um exemplo. Estamos entendidos? Eu comi muitos doces, como, por exemplo, bombom, jujuba. Não, eu comi muitos doces, como bombom e jujuba. O como já está dizendo que não são todos, é algum deles, ou alguns deles. Vem, Titi. Rios, mares e oceanos. Tal fato impede o consumo dessa água. Então, terminamos aqui de maneira, digamos, esquisita, o parágrafo com uma frase muito pequena. Professor, o que eu tinha que falar aqui, professor? Eu tinha que falar sobre o gasto com o esgoto, eu tinha que falar sobre a falta de qualidade do esgoto. Ah, tem esgoto com mais ou menos qualidade? Sim, num país em que as pessoas não têm consciência do uso de uma pia, do uso de uma privada, que jogam lixos dentro do vaso, que jogam materiais plásticos dentro de vaso. Enfim, um país que não tem consciência do uso da água e do uso do esgoto paga mais caro para limpar a água,
paga mais caro para cuidar do esgoto. Então perdeu-se a oportunidade de discutir fontes como essas. Continuando. Além disso, a ausência de saneamento básico em várias cidades, agora sim, muito bom, está retomando o saneamento básico. O primeiro foi sobre esgoto, está cumprindo o propósito do texto, o segundo é sobre saneamento. Além disso, olha que bonitinho, usou além disso. Este, além disso aqui, está mostrando para a banca que os dois argumentos estão na mesma direção. É positivo com positivo ou negativo com negativo. Se ele quisesse fazer uma argumentação por contraste, falar de um positivo e depois falar de um negativo, como é que ficaria, professor? Por outro lado, ou entretanto. Professor, eu não posso começar meu parágrafo sem conjunção? Pode. É até mais criativo e aconselhável. Porém, a sua redação será corrigida por um bonitinho de um corretor que vai corrigir a sua e mais 149 numa média de 150 dias. Portanto, se você não coloca o corretivo ali na cara da banca, pode ser que a pessoa não veja. Então você vai enfatizar, você vai mostrar de maneira bem explícita. Opa, aqui ó, eu sei usar o conectivo, estou usando, hein? Olha aqui. Então vamos lá. Além disso, a ausência de saneamento básico em várias cidades, relacionado... Por que relacionado? É a ausência do saneamento relacionada, mais um erro de concordância que prejudica o entendimento do texto. Olha aí, o aluno dá um tiro nele mesmo. Relacionada ao tratamento de esgoto, impede que a água, onde o esgoto produzido pela vasta população e não tratado, seja imprópria para o consumo. Então nós temos aqui um comentário aqui deslocado aqui no meio que também acaba prejudicando, né, a clareza. O que nós temos que falar nesse parágrafo é os principais investimentos no saneamento básico, a cultura do saneamento básico, a não distribuição do saneamento básico. Sim, porque todo mundo precisa de água, né? Em todas as regiões do país. No entanto, nem todas as regiões lidam com saneamento básico. Enfim, a necessidade é a mesma, mas o tratamento não é. Como é que isso funciona? Então, perdemos a oportunidade de nos aprofundarmos nisso, por exemplo. Adiante. A mistura de água com esgoto, se consumida, pode causar sérios danos à saúde. Por isso, essa mistura se torna imprópria para o consumo. Ninguém perguntou nada, declaração infeliz e inútil que poderia ser retirada do texto. Olha só a palhaçada. Se a pessoa tem dois argumentos, um é o esgoto e o outro é o saneamento, aqui, num parágrafo eu falei do esgoto, no outro eu falei sobre saneamento. Não precisava ter outro parágrafo falando sobre esgoto. Eu estou, inclusive, com uma estrutura que quebra a minha estrutura inicial. Perceberam ou não? Vamos lá, então. Passemos para a correção da conclusão. Barra para cima. Percebemos, portanto... Esse assistiu minha aula, hein? Usou, portanto, deslocado entre vírgulas que dá sofisticação ao parágrafo. Percebemos, portanto, o crescimento populacional como fator determinante para o caos relacionado à falta de água. A poluição instaurada em rios, mares e oceanos, já foi citado aqui em cima, rios, mares e oceanos. O aluno bota uma frase bonita, ele acha que a banca não vai ver, vai lá e coloca aquela frase bonita, aquela palavra diferente, parou a palhaçadice, hein? Vem comigo. Prejudica substancialmente, achei linda essa palavra, a captação e a distribuição desse recurso natural, porém finito. Tá uma gracinha. Agora, cadê a proposta de intervenção social? Dessa maneira, o governo deve investir não só em projetos voltados para a conscientização em relação ao uso da água, como em relação ao tratamento do esgoto. Além disso, projetos de saneamento básico atingindo áreas que ainda não chegaram, a intervenção social não se fez presente. Então, só aqui são 200 pontos jogados fora por esse candidato. Estamos entendidos? Diga aí, Mamutizinho. A Gabi Guzmão, caraca, Gabi, já tava com saudade de você, já tem quase uma semana que você não comenta nas nossas aulas. A Gabi Guzmão veio com uma pergunta aqui, professor, percebi que existem parágrafos frasais nesse texto. Isso implica em perda de pontos?
Então, o que vamos são lá. parágrafos frasais? Vamos começar daí, Romulo. Vamos lá. Gabi, eu preciso saber o que você está chamando de parágrafo frasal, meu amor. Por quê? Toda declaração é uma frase, não é isso? Aí, se a frase tiver verbo, ela vai ser uma frase verbal. Se a frase não tiver verbo, ela vai ser uma frase nominal. Você quer dizer que nós temos frases nominais? Seria isso? Agora, não encontrei frase nominal por aqui, não. Enfim, vê aí o que você quer perguntar exatamente, meu amor, e eu te responde melhor, tá bom? Show de bola, Ok? Romulo. Vamos puxar? Diretor, vamos ao break? Vamos ao break. Vamos àquele famigerado intervalo que você já está acostumado, 1 ou 2 minutinhos, e nós estamos de volta, não saia daí, hein? Beijo, tio. Fala galera, tudo bem? Novembro tá chegando e a ansiedade está batendo na sua porta, não é mesmo? Mas calma, calma. Nós aqui do ProEnem criamos uma série de vídeos que vão deixar você mais do que preparado pro Enem. Nossa equipe fez uma pesquisa sinistra e nós levantamos os principais temas cobrados nos últimos anos do Enem. Separamos uma lista de exercícios para você ir além. São quase 300 questões e Todas separadas por temas. tudo, é claro, para facilitar o seu aprendizado. Tá esperando o quê? Intensivão pro Enem é aqui, no ProEnem. ProEnem, a preparação que vai além. Quer saber a diferença entre mágica e física de verdade? Vem pro ProEnem. Fala aí, rapaziada, tudo bem? Eu sou o professor Gil E eu sou o professor Viug. e a gente está aqui para ensinar toda a matemática necessária para você passar pro Enem. Porque você já estudou física, química, biologia, mas todas essas perfumarias não servem para O nada. importante mesmo é a matemática. É, né? a essência Importante de tudo é a matemática. Você vai aprender análise combinatória, vai aprender trigonometria, Geometria espacial, tudo PA, PG, Sistemas lineares. tudo isso com o Viug. Não, tudo isso com o Gil. Não, tudo isso com a gente. É, A gente vai preparar você pro Enem. Beleza? E lembra sempre, mais vale uma boa ideia do que 40 fórmulas. E filósofo. Oi, gente, bem-vindo ao ProEnem. Aquele curso que vai te aprovar no vestibular. Com a gente, você supera todos os obstáculos. Aliás, você estará preparado para qualquer questão. Você pode, você é capaz. Isso tem que estar incorporado ao seu código genético. Dificuldades você vai encontrar no caminho. Você tá pronto. Você tá pronto. Acredite em você. Nós acreditamos. É mais que nossa meta. Essa é a nossa missão. Preparar você para qualquer questão. Fazer de você um vencedor. Vou te fazer uma proposta que você não pode recusar. Então eu estou convidando vocês aí do lado. Venha fazer parte da nossa liga. E descubra o herói que há em você. Viu, aqui comigo no ProEnem vai tirar onda.
Diretor, corta pra mim, diretor, corta pra mim, porque nós estamos de volta, senhoras e senhores, para a outra metade daquela aulinha que você sempre precisa, a aulinha de redação. E Rômulo, nós temos uma pergunta aqui do Renilson Teixeira. Renilson também tá sempre com a gente, esse moleque vai passar fácil. Show! Tá aqui. Olá, boa noite. A palavra água está realmente bastante repetida nesse texto. Entretanto, sendo ela um elemento temático, não seria relevante que ela aparecesse algumas vezes no transcorrer da redação para não incorrer em fuga parcial do tema? Obrigado. Obrigado você, Renilson, pela pergunta. Ótimo. Renilson, a sua pergunta é muito relevante. Acontece o seguinte, quando a banca coloca, por exemplo, uma palavra no tema, ela já prevê que o aluno vai repetir aquela palavra. Isso faz parte do critério de avaliação, porque a sua prova tem que apresentar progressão temática. O que é progressão temática em palavras mais simplificadas? É você crescer o seu texto falando sobre a mesma coisa sem repetir o nome daquela coisa. Estamos entendidos? Ele saiu de casa com o Fusca. Eu não vou repetir Fusca durante o texto todo, a redação é sobre Fusca. Ele saiu de casa com o Fusca. No meio do caminho, o carro deu problema. Daí, ele teve que levar o veículo para a oficina. Enfim, eu não fugi do tema porque eu me ative ao tema ou ao item lexical que é Fusca. Mas eu não precisei repetir essa palavra. Então eu usei sinônimos, eu usei expressões equivalentes, eu usei hipônimos e por aí vai. Pronomes também. Pronomes também serve, ou nada, elipse, né? Faz parte do cotidiano e esse faz já seria, a água citada antes. Um aluno meu, né, com a redação, um tema como esse, me perguntou na sala de aula, professor, o que eu coloco no lugar da água? Aí no primeiro eu tentei ser coerente, falei assim, põe um sinônimo. Aí ele não conseguiu achar. Professor, o que eu coloco no lugar da água? Aí eu tentei ser engraçado, falei assim, se puser refrigerante, vai morrer, vai passar mal. Aí perguntou de novo, professor, mas o que eu boto no lugar da água? Eu digo, põe veneno. Enfim, vou dar lá. Sentiu voltando Segura um segundo. A Gabi Guzmão explicou exatamente o que ela quis dizer por parágrafos frasais. Ela disse, pelo que meus professores falam, parágrafos frasais são aqueles que têm apenas uma frase, com pouca informação, Rômulo. Ótimo, ótimo. Então vamos lá. Parágrafo frasal, teoricamente nós teríamos todo parágrafo como frase. Ótimo. Se você tiver uma oração absoluta no seu parágrafo, isso pode ou não prejudicar o seu texto. Qual é o problema? Entre você criar um período composto por subordinação muito longo e criar várias frases coordenadas entre si, ou simplesmente com orações absolutas, ou parágrafos frasais, como você queira chamar, é melhor você fazer o parágrafo frasal. Se ele for bem feito, é melhor você fazer o parágrafo frasal, porque não necessariamente ele será curto, a fazer um parágrafo muito longo, sem nenhum ponto lá no meio, e isso prejudicar o entendimento do teu texto. Ora, isso vai fazer parte, então, de você se sentir confortável ou não na hora de criar um parágrafo maior ou menor. Ok ou não ok? Então, vamos lá com o titio. Falta de água potável, a redação 1 já foi. Nós vamos agora para a redação de número 2. Consumo consciente. No que se refere à responsabilidade pelo uso sustentável da água, é possível afirmar que, sendo ela essencial para a vida, é necessária a conscientização por todos os brasileiros. Se, por um lado, o Brasil desponta como um país com enorme percentual de água, por outro, sua utilização irresponsável vem trazendo problemas. Ótimo! Podemos perceber que a abundância de água no Brasil é relativa, pois menos de 1% do seu total é doce ou própria para o consumo. A agricultura, por exemplo, além de representar o setor que mais gasta água para produzir, também prejudica as redes pluviais com o uso de agrotóxicos e impropriedades que acabam poluindo os lençóis freáticos. Nesse sentido, muitas cidades já se encontram em estado de racionamento devido à falta de chuva e o descaso dos governantes. A conscientização de que a água é indispensável também é importante e necessário para que a população não desperdice-a. Um planejamento melhor para os reservatórios, olha aí, das cidades deve ser feito.
Dessa forma, algo tão importante como a água deve ser administrada de maneira prioritária tanto pelos políticos e produtores rurais como pela população em geral, para que as dificuldades não voltem a acontecer. Já temos aqui um texto melhor escrito, já temos propostas de intervenção, agora nós ainda temos algumas impertinências ali que devem ser apontadas. Preste atenção, Titi. Quando esse material é produzido, nós precisamos reproduzir aqui os erros dos alunos, né? Uma letra sobrando, uma letra a mais, uma vírgula fora do lugar, até para que isso sirva de ponto de discussão para resolver a sua dúvida do outro lado. No que se refere à responsabilidade pelo uso sustentável da água, esse é o tema, não é isso? Titio deu esse esqueminha na outra aula. No que se refere ao tema, é possível afirmar a tese. É possível afirmar que, sendo ela essencial para a vida, é necessária a conscientização por todos os brasileiros. Muito bem. Consumo consciente era justamente o meu título. Consciente, conscientização não representa exatamente uma repetição. É possível afirmar que o uso do verbo no gerúndio pode, se for repetido, pode desvalorizar o seu texto. Isso não acontece aqui. É necessária. Por que necessária no feminino? Porque é a conscientização que foi citada depois, por todos os brasileiros. Quando eu digo os brasileiros, eu estou delimitando o assunto. É necessária a conscientização do mundo inteiro. Mas por que eu só afirmei sobre os brasileiros? Porque numa redação desse tamanho, eu não vou conseguir falar sobre todos. Já delimitei. A argumentação por contraste. Titi ensinou. Se por um lado, vírgula, aspecto positivo, ponto e vírgula. Por outro, vírgula, aspecto negativo. Não foi isso que Titi ensinou? Então, muito bem. Veja só. Se eu tenho se por um lado, por outro, eu já sei que a minha argumentação é por contraste, positivo e negativo. Então eu já espero que o aluno vá trabalhar com positivo aqui e com negativo aqui. Esse é o pensamento da banca. Se eu tenho positivo com negativo no primeiro parágrafo, eu vou ter positivo com negativo entre os dois parágrafos, então a conjunção que vai aparecer entre eles não pode ser conjunção aditiva. Além disso, nesse sentido, convém lembrar ainda, tinha que ser uma conjunção adversativa. Por outro lado, entretanto, por que apareceu nesse sentido aqui? Vamos descobrir. Podemos perceber que a abundância de água no Brasil é relativa, pois menos de 1% do seu total é doce ou própria pelo consumo. Então, na verdade, eu tenho aqui, o Brasil desponta como um país com enorme percentual de água. Isso, né, o candidato estava pensando como coisa positiva. Quando chegou aqui, o candidato transformou isso em coisa negativa. Então, há uma pequena inadequação semântica na abordagem ou no aprofundamento de argumentação dele. Podemos perceber que a mudança de água no Brasil é relativa, pois menos de 1% do seu total é doce ou próprio pelo consumo. Ainda assim, é uma informação muito relevante e que acrescentou a avaliação dele. Olha, o Brasil tem muita água, agora menos de 1% pode ser consumido. A agricultura, por exemplo, além de representar o setor que mais gasta água para produzir, também prejudica as redes pluviais com o uso de agrotóxicos e impropriedades que acabam poluindo os lençóis freáticos. Cuidado com um detalhezinho aqui. Nós temos redes pluviais, está inadequado. Nós vamos falar em redes fluviais. Redes fluviais, com F de faca. Olha a faca. O que vai acontecer aqui, criança? Dá aquela dica pra galera que fluvial é do Rio. Essa dica é eterna, cara. Essa dica é eterna e infalível. Ora, o que vai acontecer aqui então? Fluvial é do Rio e o pluvial é da chuva. Não é isso ou não? Então, cuidado para não misturar o plu com o flu. Agora, que dica é essa, Mamute? Tem algum bizu, algum versinho? Tem, porque o Rio tem o fluvial, que é o do Fluminense. O Fluminense é quem nasce no estado do Rio de Janeiro. É aí que tá o macete de Rio e Flu.
É aí que tá todo o macete de rio e flu. Foi assim que me ensinaram quando eu era criança, porque ensinar que pluvial é de chuva por causa do céu plúmbio é bem complicado. Então você só ensina que fluvial é do Rio por causa do Fluminense. Pronto, a criança não esqueceu mais. Produção, por favor, cheira o copo do mamute aí pra ver se tem alguma coisa. Por favor, vamos lá então. Tem um pouquinho de ácido. Ora, com o titio. Então, já vimos aqui fluvial, houve um equívoco aqui entre o fluvial e o pluvial. Voltei para cá com titio. Com o uso de agrotóxicos em propriedades ali, poluindo os lençóis freáticos. Então, de fato, o autor pensava na abundância de água como coisa positiva. Aqui virou coisa negativa. Então, essa relação entre negativo com negativo, que justificou, aqui não é positivo, virou negativo, na verdade, que justificou o uso do nesse sentido. Nesse sentido, muitas cidades já se encontram em estado de racionamento, devido à falta de chuva e o descaso. Quebra de paralelismo sintático, devido ao filho e ao marido. Não, é devido ao filho e ao marido, devido a, olha a preposição a mais artigo, falta de chuva, e ao descaso dos governantes. A conscientização de que a água é indispensável também é importante e necessário. É isso? Não. A conscientização de que a água é indispensável também é importante e necessária para que a população não desperdice. Aqui, na verdade, nós tivemos um erro de colocação pronominal. O não é palavra atrativa, então nós deveríamos dizer não há desperdício. Um planejamento melhor para os reservatórios, está errado, os reservatórios das cidades deve ser feito. Um planejamento deve ser feito. Dessa forma, vamos colocar aqui o nosso quadrinho para cima, algo tão importante como a água deve ser administrada, aí já perdemos na coerência. Algo tão importante como a água deve ser administrado. Algo como a água deve ser administrado de maneira prioritária, tanto pelos políticos e produtores rurais, como pela população em geral. Gente, pelo amor de Deus, eu falo e repito, porque, enfim, para entrar na cabeça sempre é difícil. Não existe essa relação de tanto como. Tá errado. É tanto quanto. Estamos entendidos? Então, voltando para cá. Tanto pelos políticos e produtores rurais, quanto, não é isso? Pela população em geral, para que as dificuldades não voltem a acontecer. Aí, para mim, mas que erro bobo, né? Colocou esse tanto quanto. Pois é, né? Titi dá aula em pós-graduação e eu recebo texto, né, desde graduação e pós-graduação usando esse mesmo erro. Então, a gente tem que vigiar já agora para que depois a coisa não se enraize, aí fica mais difícil de tirar ainda. Voltando para cá, nós temos um texto bem apresentado. Posso esconder a lousa, nós vamos passar agora ao próximo texto. Texto de número 3. Seguindo. Produçãozinha. Consentiu. Diretor, assume, diretor. Thank you very much. Capturar. Comigo. Esse texto veio sem título, o que não vai prejudicar a sua vida de forma alguma. Vem comigo. É possível afirmar que a água é um fator de responsabilidade de todos. Esse todo já me irrita profundamente, né? Será que aquela criancinha acabou de nascer, ela também tem responsabilidade? Se colocasse todos os cidadãos brasileiros, a responsabilidade de todos, tudo é importante, a água serve para tudo, aquilo já me irrita. Então vamos lá. Evite palavra genérica, nada, nunca, ninguém, jamais, todos, cuidado com isso. É possível afirmar que a água é um fator de responsabilidade de todos. Porém, o que se vê hoje não só o desperdício, mas também a despreocupação com o
futuro. Alguns autores aceitam, mas é inadequada essa vírgula com o mais também. Lembra que Titio falou, o mais sozinho é conjunção adversativa com vírgula obrigatória. O mais também é conjunção aditiva com vírgula proibida. Estamos entendidos ou não? Então, muito bem. Mas também a despreocupação com o futuro. Assim, a sociedade se comporta como se a água fosse eterna, o que não é. Não sei se eterno está bem empregado aqui. Primeiro, que eterno geralmente é usado no campo religioso. Aqui não tem nada a ver com isso. Agora, infinito talvez fosse uma coisa um pouco mais adequada. Mamutizinho, você sabe qual é a diferença entre o eterno e o infinito? O eterno e o infinito? Cara, eu tô tentando pensar de um jeito que eu não te dei uma resposta redundante. Mas o infinito é aquilo que não é finito, teoricamente, e o eterno é aquilo que tem duração por um período de tempo que não se conhece. Eu diria, seria a minha definição, assim, meio que tirando o corpo fora de responder a sua pergunta. Entendi. Produção, não precisa cheirar esse copo não, é droga com certeza. Enfim, voltando pra cá. O que acontece aqui? Qual é a diferença então, Romulo? Diz pra mim que eu fiquei curioso. Tá, enfim, o brasileiro não consegue dizer eu não sei, né? Ele tem que ter resposta pra tudo. Não, assim, então... eu fui tentar fazer uma parada assim, pelo que eu entendo, entendeu? Mas você foi feliz, arrasou, você é o máximo, né? Vamos lá, o máximo da loucura na Terra. Acontece o seguinte, olhando no quadro, finito, logicamente, é uma coisa da qual não se conhece o fim. Eterno é uma coisa da qual não se conhece nem o começo nem o fim. De fato, dependendo do sentido, e hoje, em contextos, você pode usar infinito e eterno até como sinônimos, mas vindo pela origem da palavra, por exemplo, Deus é eterno. Por quê? De acordo com a mitologia cristã, não existe o começo de Deus e também não existe o fim de Deus. Agora, você não vai dizer que Deus é infinito, porque o finito, você conhece o começo, mas não conhece o fim. Agora, o eterno, ele existe. Você não conhece nem o começo nem o fim. Foi ou não foi? Show de bola, Romulo. Muito bem. Muito obrigado. Uma questão filosófica, não é isso? Para acrescentar a vida do aluno. Um beijo para a galera de Minas, um beijo para a galera de Brasília, um beijo para a galera de São Paulo e um beijo para o povo de Salvador. Pessoa também tá com a gente hoje. João Pessoa tá com a gente. Mas Salvador tem um negócio do birimbau, que eu adoro. Vamos lá, então. Olha lá, no que se refere à água, olha só, né, o que for falar em birimbau, o que essa entidade me faz nesse texto. Aqui eu tenho que retomar o argumento, eu não tenho que retomar a minha tese. A tese é sobre água. No que se refere à água, eu não tinha que falar sobre a água aqui, eu tinha que falar sobre o argumento relacionado à água. É possível afirmar, então eu estou repetindo, é possível afirmar que, mesmo é possível afirmar que, com o qual eu comecei a redação. O desperdício está cada vez maior e a população não se preocupa com as consequências que isso pode lhe causar. Argumentos previsíveis. Tá ok? Não tem nada de inovador. Não está trazendo um dado novo, algo pouco discutido, enfim. Embora ainda exista certa parte da sociedade que realmente se preocupa, grande parte finge que não vê. Grande parte finge que não vê, nós temos um comentário, sabe, subjetivo. Fugiu a lógica. Você vai dar uma notícia de jornal, você não diz assim, governador finge que não vê, a fome não está. Você não diz isso. Governador negligencia, governador despreza, governador não atende. Você não diz, imagina William Bonner no Jornal Nacional, né, falando para a Patrícia Poeta. Patrícia, lá, finge que não vê. Agora me deixa, gente. Quer me irritar essa hora, cara? Vamos lá então, Titi. Para de palhaçadice, hein?
Evite a subjetividade, né? Essa linguagem que você pensa que está falando com a irmã, está falando com aquela prima que você brincou daquelas coisas todas. Não é, tá falando com a banca aqui, cara. Olha lá. Vale também ressaltar que, mesmo com o descaso da população, alguns governos tomam iniciativa. Deixa eu dar uma paradinha aqui. No outro texto, eu passei sem comentar, o candidato usou o mesmo para fazer referência ao antecedente. Não faça isso. João saiu de casa, o mesmo estava cansado. Não pode. Mesmo, você só pode usar ao lado de outro substantivo. O mesmo dia, a mesma pessoa, da mesma maneira. Agora você não pode dizer o mesmo saiu, a mesma continua. Não faça isso com titio. Vale também ressaltar que, mesmo com o descaso da população, alguns governos tomam iniciativas e criam campanhas para melhorar aquilo que a sociedade deveria conservar, poucos com sucesso. É isso mesmo? Eu entendi. Que a sociedade deveria conservar, poucos com sucesso, pois a própria população não colabora e, no final, culpam. Olha só, a população não colabora e, no final, culpam. Quem é que culpa? A população. Então, a população culpa. Não é isso? Isso aqui, numa poesia, se chama silepse. Não é isso? Você tem uma concordância anormal, né? Que justifica, de alguma maneira, o sentido que você quer colocar no texto. É uma das coisas mais legais que existe na poesia. Silepse, né? Então, você pode, numa música, ter uma concordância esdrúxula dessa, é silepse. Agora, e na sua redação, como é que se chama? Zero, né? Por quê? Porque a licença poética é para poesia, para música, é para verso. Você vai falar isso com o padeiro. Agora, não vai para uma banca querer usar a figura de linguagem. Não é isso? Eu estou repetindo palavra aqui porque a professora mostrou lindo na poesia, era um eco, né? Aliás, na poesia se chamava anáfora, aquela repetição do início, ou então se chamava homeoteleuto, a repetição do final. Uma coisa é linguagem literária, em que você tem liberdade estilística. Outra coisa é a língua formal, usada para você produzir o seu texto dissertativo. Vamos abrir um momento do esculacho agora. O Romulo com certeza vai me esculachar. Quando eu era moleque, quando eu estava estudando, eu estava na 7ª série, se eu não me engano, que agora se chama 8º ano, eu e meus amigos estávamos escrevendo um texto qualquer, não lembro exatamente o que era, e a professora falou que a gente não podia escrever aquilo porque a gente não tinha licença poética para escrever aquilo. E aí a gente perguntou para ela, professora, o que a gente precisa fazer para ter licença poética? Ela falou que a licença poética era concedida aos escritores, que aquilo era um negócio concedido, que quem lia concedia a licença poética aos escritores. E daquele momento em diante a gente assumiu que a licença poética era uma parada física, um documento que o cara tinha enquadrado na parede da casa dele, que ele tinha a licença poética. E a gente imprimiu um documento com o selo da Academia Brasileira de Letras, escrito licença poética, e levou pra sala de aula e entregou pra professor e falou: agora a gente tem licença poética, a gente escreve o que a gente quiser. Essa é a história da minha vida com a licença poética, Romulo. Meu Deus do céu. Vamos lá, então. Você já pesava mais de 100 quilos nessa época, não, né? Não, nessa época eu tava com uns 90 por aí. Vamos lá, então, Titi. Uma pessoa que procura licença poética para fazer poesia, né? Ou a pessoa, ela é como eu, né? Professora de português, ou ela é como eu, feliz. Mas, enfim, deixa pra lá. Titi, aqueles que queriam... Eu não defendo, produção, eu não defendo mais esse mamute não, viu, gente? Vamos lá, então. Aqueles que queriam ajuda. O texto está afundado, A água, sendo essencial para o ser humano, portanto, deve ser responsabilidade de todos, cuidando, preservando e conservando enquanto se tem. Olha, enquanto se tem, que coisa linda. Pois, da forma que está, pode chegar o momento que ela irá sumir. Sumiu. Cadê? Ela sumiu! Pois é, ela foi no cinema, só tinha filme dublado, não tinha filme legendado, ela sumiu. É isso? Já aconteceu isso comigo. Vamos lá, então. O que acontece aqui, crianças? Nós temos o aluno pensando que fez uma intervenção competente. Isso é uma intervenção rasa. Você precisa ser objetivo. O pessoal que está mandando, né, redação para a gente corrigir,
Titi tá colocando lá bonitinho o comentário na maioria. Faça um projeto de intervenção mais objetivo. Mas o governo deveria, a população deveria se conscientizar e programar alguma atitude. Não é só tomar consciência, é agir de alguma maneira. É necessário que todos façam, isso não é proposta de intervenção, que todos reflitam, que todos pensem. Estamos entendidos? Medida social. Então, apesar de ter até um tom injuntivo aqui, certo aconselhamento, isso aqui não pode ser caracterizado como um projeto, uma proposta de intervenção que vale a 200 pontos. Estamos entendidos? Então, muito bem, nós já chegamos aí ao nosso final de explanação e nós vamos agora às dúvidas. Mamutizinho, mande daí. É contigo. Agora eu vou mandar porque tem dúvida a dar com pau. Opa! Eu escolho bem os termos quando você está dando aula. Bom, nós temos aqui a Nadine Dória. Eu gostei muito dessa dúvida dela, deixei selecionada aqui, que perguntou: é correto utilizar dados estatísticos na dissertação para embasar a sua tese? É sim. Não é obrigatório, mas é correto. Você pode fazer sim. Você não tanto pode dados inventar, estatísticos. Não pode. Você não pode inventar. Até porque, vou ser bastante sincero, você sabe que o Enem, os corretores corrigem de casa, né? A prova é digitalizada, cada corretor tem na sua casa, está aberto o Google. Exatamente. Aí você inventa aquela baixaria toda. Ele abre a janelinha do lado e acaba com a sua vida na hora. Estamos entendidos? Então, não invente. Agora, pode usar argumento de autoridade, uma frase de alguém, você pode usar... Eu tenho um aluno, por exemplo, presencial, que ele decorou uma frase do filósofo, e se ele tiver me assistindo... Devemos educar os crianças para não punir. Ele diz assim, o homem é um ser social. Dessa forma, ele precisa aprender a conviver com o outro. Toda a redação que ele faz, ele insere essa frase de um filósofo que ele ouviu dizer que no Enem você tem que ter a interdisciplinariedade. Então toda a redação faz a redação sobre esgoto. O homem é um ser social. Dessa maneira. Aí depois você vê que eu sou um cara, eu sou um cara da baixaria, né? Sabe quem eu citei na minha redação do Enem? Quem? Nelson Rodrigues, cara. A minha redação do Enem foi uma interlocução com um texto antigaço do Nelson Rodrigues, cara. Sou de um menino culto, né? Um menino que lê Nelson Rodrigues, né? Um menino que anda de bermuda rosa, de sapato camisa branco, xadrez. Camisa xadrez e gravatinha borboleta. É o nosso amigo, né? É o nosso amigo, nosso querido Mamute. É isso? Se eu botar o suspensório, eu fico igual o Jô Soares, então, né? Beijo do gordo. Beijo do gordo. Deixa eu ver, tem mais aqui a pergunta da Quelita Rodrigues, que perguntou: professor, queria saber se fazer uma pergunta na introdução é bom ou ruim. Olha, querida, se você souber usar a pergunta, tudo é favorável. Agora, preste atenção, você não obrigatoriamente, já disse isso aqui e repito, tem que responder a sua pergunta. Você pode fazer aquela pergunta discursiva mesmo, você pergunta e vai respondendo dentro do texto, ou você pode ter, por exemplo, a pergunta retórica. Um exemplo que eu já dei em nossa aula ao vivo, digamos que o seu tema seja mobilidade social. E você quer falar, por exemplo, sobre o problema de metrô, de superlotação de metrô e de trem. Você pode começar, por exemplo, sua redação assim: olha, quantas pessoas cabem no metrô? Hoje percebemos o desrespeito com o usuário dos transportes públicos, não sei o que lá. Enfim, você fez uma pergunta e a banca já entendeu que ela é retórica. Você não tem que dizer, olha, cabem 2.377, se ele tiver tantos vagões, não sei o que lá. Enfim, não tem problema nenhum. Inclusive, sobre o metrô, eu estou meio preocupado. Aqui no Rio de Janeiro já criaram um metrô só para mulher, não é isso? Daqui a pouco cria só para homem, eu faço o que? Eu vou a pé, né? Mas enfim, Mamute, manda daí. É contigo agora. Ah, mas a gente tá aí tendo uma melhora no transporte viário, BRT, né? Já dá pra se arriscar. A Letícia Estelita também tá sempre com a gente. Obrigado, Letícia. Ela fez uma pergunta que eu vou dar uma resumida porque a gente já passou do texto que ela perguntou sobre, mas a grande consistência da pergunta dela não é embasada no texto, é uma pergunta mais conceitual mesmo. Ela pergunta se fragmentar a proposta de intervenção pela argumentação, né? Quando você começa a diluir a sua proposta de intervenção
nos parágrafos de argumentação, se isso não enfraquece seu texto, se isso não enfraquece a sua conclusão, que é onde deveria vir a sua proposta de intervenção. Já que, se eu não me engano, no segundo texto que você comentou, essa proposta de intervenção estava diluída, mais especificamente no terceiro parágrafo que ela disse aqui, Rômulo. Tá bom. Meu amor, deixa eu te dizer uma coisa. Não existe nada que obrigue você a apresentar a intervenção na conclusão. Inclusive, a maioria dos alunos apresenta a intervenção na tese. Já começa a redação. É necessário que o governo mude sua postura com relação às políticas públicas de cotas, tendo em vista não só isso, quanto aquilo outro. A tese dele já é o projeto de intervenção. E aí depois ele reafirma na conclusão. Ou às vezes não reafirma. Então ela pode vir diluída, ela pode aparecer no desenvolvimento. Enfim, se você for apenado de maneira baixa, receber baixa nota, você pode entrar com um recurso que com certeza haverá majoração da sua nota pelo INEP. Pode estar seguro disso, tá ok? Pode vir fragmentado assim. Então, vamos para a última pergunta. A pergunta da Gabriela Carvalho. Eu vou ler a pergunta dela porque ela é amiga de umas amigas minhas, deve saber uns podres da minha vida, então eu vou perguntar aqui para ela não me explanar na internet. A Gabriela Carvalho está perguntando, Rômulo, professor, como posso fazer uma ótima tese? O que eu posso utilizar para me ajudar? Ou seja, eu puxei essa pergunta aqui para dar aquele gancho do professor Rômulo agora, dando aquele abraço no aluno e falando, olha só, você vai fazer isso que vai te ajudar. Vamos lá, Rômulo, quero ver agora como é que você vai sair. Se vira nos 30. Meu amor, a melhor maneira que você tem de produzir uma boa tese, primeira coisa, é delimitar o assunto para você não ser genérica, porque isso é o que irrita a banca. Quando você é genérica, você perde a marca de autoria. Então, você tem que expressar uma opinião. Por exemplo, é possível afirmar que a água é escassa no Brasil. Isso é uma tese fraca, porque isso é um fato, isso não é sua opinião. Agora, é possível afirmar que a escassez de água no Brasil é responsabilidade de governantes e cidadãos. Agora sim, a sua tese não é o fato, ela é a sua observação sobre o fato. E veio delimitada, porque você disse no Brasil. Perceberam ou não? Então, a delimitação do assunto, né, e o seu projeto, a sua marca pessoal, dentro do texto, a sua opinião, é aquilo que faz com que a sua tese seja muito bem avaliada por parte da banca. Eu gostaria de agradecer aqui a pergunta de todos os alunos de hoje, desde o começo da aula até agora o finalzinho, nós tivemos uma participação intensa e com todas as perguntas, sem exceção, muito pertinentes. Galera, show de bola hoje aí, hein? Pessoal, muito obrigado pela participação. Rômulo, manda aquele abraço, aquele beijo pra galera aí de fim de aula. Beijo pra todo mundo, Titio ama vocês, aguardo a redação de vocês aqui, nós estamos corrigindo, comentando, essa semana algumas redações estão demorando para voltar, porque eu estou fazendo questão de comentar a maioria delas, enfim, agora pode mandar que nós estamos esperando o seu texto e o olho no nosso intensivão que está rolando aí na nossa plataforma, ok? Nunca é tarde, não desista de vocês, porque a gente acredita. Até mais! Então, Rômulo, muito obrigado pessoal de casa, muito obrigado vocês de João Pessoa, Aracaju, Salvador, Goiânia, Campo Grande, Rio de Janeiro, São Paulo, o rapaz aqui que é de Tailândia, no Pará, muito obrigado a todos vocês que participaram com a gente hoje da aula, muito obrigado a todos vocês que enviaram suas dúvidas e fizeram dessa mais uma grande aula de redação, porque você, meu amigo, você precisa dessa aulinha. Redação, o Rômulo tá atrás de mim, né? Eu fico com medo dessas horas. Você, rapaz, você é o cara. E você vai fazer uma boa redação se você estiver aqui acompanhando com a gente. Ele tá me distraindo, cara. Eu tenho certeza. Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência. Eu espero vocês aqui amanhã, às 7h30 da noite, para mais uma aulinha totalmente excelente do ProEnem. Muito obrigado a todos. Beijo nas crianças e até amanhã. Abraço, Brasil!